Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao que foi trabalhado ontem a respeito da leitura de números naturais, em que comentamos o conceito de ordem e classe, eu quero pedir em primeiro lugar para vocês revisarem o vídeo de introdução ao sistema de numeração decimal, e ao conjunto dos números racionais, porque nele tem uma explicação que facilita muito a compreensão do que vai ser trabalhado nessa videoaula. E o que acontece? Bem, acontece o seguinte: quando se trata da leitura de números decimais, bem, eu coloquei em exemplo esse número aqui, o 21,857316, e em primeiro lugar eu queria que vocês imaginassem que eu subtraísse a parte inteira, que é a parte que está à esquerda da vírgula, que é o 21. Se eu pegar e subtrair 21 aqui, vai ficar, vamos pensar assim, não vou nem vou apagar aqui, mas depois eu corrijo. Vai ficar 0,8573116. Esse número 0,8573116, ele é um número que está abaixo de 1, mas está acima de 0. Esse número aqui não chega a ser 1. Ele é quase 1, mas não chega a ser 1. Mas aí o que quer dizer? Cada posiçãozinha aqui, nós temos aqui 6 algarismos, e o que quer dizer cada uma delas? Bem, é o seguinte: se, como eu havia falado no vídeo de introdução ao sistema de numeração decimal, que uma dezena é o somatório de 10 unidades, bem, da mesma forma, uma unidade em questão, é o somatório de 10 décimos. Cada décimo é 0,1. Se eu somar 10 parcelas valendo 0,1 cada, eu vou ter uma unidade. Perfeito? Então essa é a equivalência. Se eu considero centésimos, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que o centésimo é aquela quantidade que, se eu somo 100 vezes, 100 vezes um centésimo, que é esse número aqui sublinhado em verde, 100 vezes um centésimo, ele vai me fornecer uma unidade também, Mas se eu reunir, ao invés de 100 parcelas de um centésimo, apenas 10, aí eu vou ter um décimo. Entendeu a equivalência de que um décimo equivale a 10 centésimos, 10 centésimos reunidos resultam em um décimo. Dessa forma, vamos dizer assim, para efeito de organização, que a gente fechou uma classe: unidade, décimos e centésimos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a nomeação das 3 posições seguintes vai ter uma certa analogia. Só que é o seguinte: de centésimo, a classe que contém os números que, reunidos 10 vezes, resultam em um centésimo é a classe dos milésimos. Ou seja, o milésimo, ele é aquela classe que, quando eu reúno 10 parcelas de 1 milésimo cada, eu vou ter um centésimo. Entendido? Se eu reunir 1000 parcelas de 1 milésimo cada, eu vou ter uma unidade. Tudo bem? Então olha só aqui, 1 milésimo vezes 10 me fornece um centésimo. E por conseguinte, nós temos os décimos de milésimos, que é a classe que, se eu reúno 10 décimos de milésimos, eu obtenho um milésimo. 10 vezes um décimo de milésimo me leva a um milésimo. Se eu somar 10 vezes aqui, dá esse resultado. Mas se eu somar 10.000 vezes esse número aqui, eu vou obter uma unidade.
né? Tudo isso vai ser explicado no capítulo de potenciação. E o que acontece? A próxima classe é a dos centésimos de milésimos. Vocês estão vendo a analogia aqui, ó? Centésimos de milésimos. Bem, aqui, se eu tenho 10 centésimos de milésimos somados, eu obtenho 1/10 de milésimo, não é? E 100 mil centésimos de milésimos resulta em uma unidade. Tá vendo que cada vez mais, para atingir uma unidade, eu preciso de uma quantidade cada vez maior, porque assim, cada quantidade à direita é 10 vezes menor, né? Como assim? Por exemplo, vamos pegar aqui os milionésimos. Se eu reunir 10 milionésimos, eu vou obter 1/100º de milésimo. Se eu reunir 1 milhão de milionésimos, aí eu vou obter uma unidade. A próxima posição seria dos décimos de milionésimos, né? E depois eu teria centésimos de milionésimos. Aí eu partiria para bilionésimos. Então, gente, vamos pensar assim que a gente vai dividir por inteiros não nulos, né? Que divisão por zero não existe. Mas assim, nessa sequência de ficar dividindo por natural, eu vou ter números cada vez menores, que vão se aproximar de zero. Mas chegar a zero exatamente não vai chegar. Mas vai ser cada vez mais próximo de zero, né? Mas onde nós estamos querendo chegar? Nós estamos querendo chegar no seguinte, na questão de como ler esse número. Como vocês podem ver, entre os decimais aqui, e agora eu vou voltar aqui o 21, entre os decimais, a maior posição que é ocupada por um algarismo não nulo, dentre os decimais aqui, é a posição dos décimos. Então eu leio 21,857.316 décimos, porque é a maior posição ocupada por algarismo não nulo. Mas vamos supor que fosse zero, né? Vamos supor que fosse zero. Como é que ia ficar? Ia ficar assim, ó. A maior posição dentre os decimais, né? Então é daqui para cá. Entre os decimais, ocupado por algarismo não nulo, é essa? Não, porque aqui tem zero. Agora é aqui, ó. Então é 21,57.316. Beleza? Mas e se aqui fosse zero? Aí a maior posição entre os decimais ocupada por algarismo não nulo seria essa, e nós teríamos então 21,7.316 milésimos. Vamos continuar imaginando aqui, que aqui fosse zero. Como é que ia ser? A maior posição ocupada por algarismo não nulo é a de décimos de milésimo, então ia ficar 21,316 décimos de milésimos. Por conseguinte, se fosse assim, aqui tudo zero e aqui 1 e 6, a leitura do número seria 21,16 centésimos de milésimos, porque é a maior posição ocupada por algarismo não nulo. E fechando aqui, seria 21,6 milionésimos, que é a maior posição ocupada dentre os decimais por algarismo não nulo. Entendido? Mas aí, pessoal, vamos considerar o seguinte. Vamos voltar ao número que a gente falou aqui, comentou aqui embaixo, né? E comentar a questão de como que é o somatório de cada um dessas posições decimais. Como assim? É o seguinte, o 21 ele está sendo somado a 8 décimos, que é a mesma coisa de 0,8 unidades. Aqui eu tenho um somatório de 5 centésimos, que é a mesma coisa de somar com mais 0,05. Aqui eu tenho um somatório de 7 milésimos, que é a mesma coisa de somar mais 0,007. E aqui eu tenho um somatório de 3 milésimos, que é mais 0,0003.
3. E aqui eu tenho somatório de 1/100º de milésimo, que é a mesma coisa de 0,00001 unidade, né? E aqui 6 milionésimos, que é a mesma coisa de 0,00006 unidades. Ou seja, esses números aqui, que estão listados aqui, eles representam um percentual, o pedaço da unidade que equivale. Entendeu? Dentro dessa regrinha aqui que eu expliquei. Tranquilo? Mas eu vou aprofundar isso com mais detalhes em potenciação, né? E se você está vendo esse vídeo do Instagram, do LinkedIn, procura o canal JL Simplifica no YouTube, se inscreva e ativa o sininho para as notificações, beleza? Então tá. Abraço, até mais. Tchau, tchau.